Então, gafanhoto e libélula, a gente chegou no módulo 2 e a nossa primeira aula a gente vai ver tudo sobre textos. Eu já estou aqui com o CapCut aberto, inclusive com 1000 projetos aqui, que a gente testa bastante coisa também. E para dar start nessa aula, a gente cria um novo projeto, tá aqui. E especificamente, a gente vai ver tudo sobre esta ferramenta aqui, que é texto. Para isso, eu vou adicionar primeiro aqui um arquivo qualquer, eu vou escolher esse daqui, não se preocupa que a gente vai estar deixando, quando fala a gente, é o Jax que fica na técnica ali, né? Às vezes vocês estão vendo eu sozinho, que eu estou falando a gente, mas agora você sabe que eu não estou sozinho. E os arquivos vão estar disponíveis aqui sempre na descrição de cada aula, tá? Eu vou puxar aqui este arquivo da Gabi, só para a gente ter ali onde colocar o nosso texto. Vou puxar ele aqui para frente nessa parte que ela já está em cena. Ok, clicamos aqui na ferramenta de texto e nós temos aqui texto padrão. Como é que eu adiciono o texto padrão no vídeo? Eu posso clicar aqui no mais, ele já cai aqui embaixo, deixa eu diminuir um pouco aqui, como uma camada, lembra? Tem os áudios e tudo para cima é vídeo, objetos, fotos, textos. Ou eu posso simplesmente arrastar o texto padrão para cá. E ok, ele aparece aqui em cima. Então, antes da gente prosseguir, deixa eu contar para vocês uma história. Para que a gente vai usar os textos nos nossos vídeos, nas nossas edições? A gente pode colocar o que a gente chama de lower third, que é o nome da pessoa ali embaixo, a gente pode colocar rede social, a gente pode colocar informação de algum produto, a gente pode colocar alguma informação pertinente a algum site, a gente pode usar como título para tópicos, a gente pode colocar como avisos, a gente pode usar o texto numa gama muito grande de aplicação dentro das nossas edições. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do CapCut, essa opção de configuração do texto, ela é muito detalhada e muito rica, então a gente pode criar praticamente qualquer coisa. Mas antes de partir para as configurações do texto, a gente pode manipular ele aqui como um vídeo normal, como uma camada normal, onde eu posso diminuir o tempo dele aqui pela extremidade, aqui no outro. Eu posso cortar esse texto e escrever uma coisa diferente aqui na segunda metade, ou eu posso excluir. Tendo em mente que a gente pode manipular ele de qualquer forma aqui, e ele vai aparecer no momento que a gente está dando o play, apareceu, e sumiu. Tem essa caixinha em volta dele aqui, porque eu estou com ele selecionado na minha timeline, aqui na linha do tempo. Se eu não selecionar ele, não aparece essa caixinha. Então, quando a agulha de edição passa em cima, pelo fato dele estar como uma camada, ele vai aparecer, ó. Apareceu. Sumiu. Esse aqui é o básico de adição de texto na nossa linha do tempo. Inclusive, como eu falei que ele é uma camada, eu posso adicionar vários textos como camada e escrever coisas diferentes e posicionar eles em lugares diferentes. E aí, conforme eu vou andando na linha do tempo, eles vão aparecendo. Aqui já dá para dar uma ideia de como a gente fazer uma lista dentro da edição, mas a gente vai ver isso mais para frente. Lembra que eu falei que essa área de detalhes, quando a gente não tem nada selecionado, ele dá informações do projeto, então local, o nome do projeto e etc. Quando eu seleciono um vídeo, ele vai abrir configurações conforme o vídeo. Se eu selecionar um áudio, as opções aqui vão ser sobre áudio, e foto, as opções vão ser sobre foto. E se eu clico em texto, a gente tem as opções de texto. E ok, essa parte aqui vai ser bem interessante porque eu vou correr todas essas opções que tem aqui no texto. Primeira coisa, se eu quiser editar o que está escrito, eu posso editar por aqui, colocar como exemplo de texto. Ou eu posso dar 2 cliques aqui, teste de texto. E editar diretamente aqui no reprodutor. Ok. Mais para baixo a gente tem fonte, e aqui elas são divididas em 2 partes. Primeiro, eu vou ter todas as fontes que tem no CapCut, internamente do CapCut, que inclusive aqui eu não baixei nenhuma, mas a gente clica aqui, ele já aplica a fonte e já baixa, então some aqui o botãozinho de download. As recentes ficam aqui em cima, ó, usado recentemente. E se eu baixar bem, por enquanto aqui são todas internas do CapCut, e você vai ver que vai chegar um momento, bem lá embaixo, que começa as fontes do sistema. O que quer dizer isso aqui?
Isso aqui são todas as fontes que estão instaladas no meu computador, ou seja, as fontes que eu utilizo no Photoshop, no Word, em qualquer outro programa, estão todas aqui. Então, se eu quiser utilizar alguma fonte que está instalada no meu computador, eu baixo bem aqui, vai ter essa opção aqui, fonte do sistema. Eu vou deixar essa aqui, dar uma leitura legal. E se acaso, eu acho um pouco difícil acontecer, mas se não tiver aqui as fontes do CapCut, alguma que agrade você, e em todo o seu computador alguma que agrade você, eu vou deixar a dica de um site chamado dafonte.com, que é um site excelente para a gente baixar fontes gratuitas para o nosso computador. Daí a gente procura nessa seção bem abaixo aqui, que ela vai vir para cá. Aqui do lado eu posso escolher o tamanho da fonte, ok? E aqui nessa bolinha eu posso mudar o tamanho da caixa de texto. Não confunda o tamanho da fonte com a caixa de texto, são coisas diferentes. Tanto que se eu aumento aqui, ele não muda aqui, ó. Ok? Então, tamanho do texto, vou deixar em 15. Aqui, estilo, se eu quero bold, né? Que é o nosso popular negrito. Se eu quero sublinhado ou se eu quero itálico. Ok? Então, bem autoexplicativo. Cor do texto. Então eu posso escolher aqui alguma cor pré-definida, que ele já tem aqui algumas opções. Inclusive ele dá o código hexadecimal aqui. Isso aqui é importante se a gente vai copiar essa cor para um outro programa que também tem essa opção. Se a gente quer a cor precisa, a gente vem aqui, copia e cola no outro programa. Então fica a mesma cor precisa, sem diferença nenhuma. Ou eu posso escolher aqui o espectro de cor, a intensidade, por exemplo, um azul, azulzinho bem saturado. Se eu correr para cá, eu vou tirando a saturação dele. Ou um azul um pouco mais escuro, cheguei a mudar aqui sem querer. Ou um azul um pouco mais escuro, ou escuro desaturado, ou cinza e branco, conforme a gente escolhe aqui. Eu vou deixar branco por enquanto. Aqui, uma opção que diz respeito a caractere e linha. São os espaçamentos entre as letras aqui dos caracteres. Ó. Eu posso deixar mais espaçado ou menos espaçado. Aqui em linha, eu vou ter que quebrar esse texto aqui em duas linhas. Então, eu vou deixar dessa forma aqui no lugar que a gente enxerga um pouquinho melhor. E é o espaçamento das linhas. Eu posso deixar mais ou menos. Essas opções parecem que não fazem muito sentido, mas quando a gente quer copiar um estilo de texto, a gente acha a mesma fonte e às vezes elas têm uma diferença ali no espaçamento e linha e a gente consegue reproduzir certinho com essas opções aqui o texto que a gente, na verdade, a fonte que a gente quer copiar. Alinhamento, até então nada demais, eu posso alinhar o meu texto à esquerda, centralizar, posso alinhar à direita. Uma opção que falta às vezes em alguns programas de forma automática é deixar ele de lado assim, alinhado no topo, no centro ou na base. Eu vou deixar ele aqui no centro. Inclusive, eu já vou falar sobre isso aqui. O CapCut, ele tem umas linhas que funcionam como imã, onde ele diz pra gente algumas informações importantes como o centro do vídeo. Então, eu sei que aqui o texto está centralizado horizontalmente, e se eu quiser ele centralizado verticalmente, se eu subir, ele também vai marcar, ó. Aqui ele está no centro perfeito. Isso aqui funciona para qualquer objeto ou texto, então fica a dica. Estilo pré-definido. Caso a gente não queira lá configurar um texto com todas as opções, o CapCut oferece para a gente algumas pré-definições aqui, como o contorno, invertido aqui a fonte preta e o contorno branco, amarelinho, com fundo, ó, fundo branco, amarelo. Essa cor aqui é um salmão, eu acho. Não sei, Jacos, que cor é essa aqui de fundo do texto? O que que tu acha? É um... Rosa. Rosa, tá bom. O Jackson disse que é rosa, né? Então tem algumas pré-definições aqui para você escolher caso você não queira configurar tudo na mão lá em cima. Eu vou deixar sem nada por enquanto. Posição e tamanho. Lembra que eu falei que a gente não deve confundir o tamanho da caixa de texto com o tamanho da fonte? Pois então, aqui é a escala da caixa de texto dentro do projeto. Não estou mudando o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é outra coisa. Tanto que ele muda aqui, escala 130. Se eu mudar o tamanho da fonte, olha o que vai acontecer. Ele vai caber numa linha só. Porque eu tenho este limite aqui que eu impus para a minha caixa de texto. Se eu for aumentando o tamanho, ele vai manter o limite aqui horizontal. E se eu for aumentando, acontece isso. Então, não vamos confundir aí o tamanho da fonte com a escala. A posição, eu posso mudar aqui de forma manual, mas basta que eu arraste aqui, eu consigo mudar a posição, vai mudando aqui embaixo, como você pode ver. Eu também posso rotacionar o texto aqui, então, ou simplesmente vindo aqui nessa opção também. Vou deixar aqui 0
grau, para ele ficar retinho. Aqui ainda sobre a escala, voltando na escala, tem esse botão aqui, escala uniforme. Se eu alterar a escala aqui, ele mantém a proporção do texto, então não ocorrem distorções. Mas se eu quiser distorcer esse texto por algum motivo, eu desmarco essa opção, escala uniforme, e agora eu posso distorcer ele, que ele não vai manter a proporção. Em algum momento isso aqui pode ser interessante. Vamos manter a escala. Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. O texto normal, ok. Aqui a gente tem opções que dizem respeito ao alinhamento da minha caixa de texto dentro do meu projeto aqui, dentro do reprodutor. Eu posso alinhar todo ele à esquerda, eu posso centralizar ou alinhar à direita. Aqui é interessante, se eu deixar ele alinhado no centro e, por exemplo, colar ele no topo, eu posso colar ele também aqui à direita. Então são opções que se complementam, elas são somatórias na verdade, né? Por exemplo, eu deixei ele aqui alinhado à direita, mas se eu pedir para ele alinhar no fundo, ali na base do vídeo, ele já vai estar à direita. Se eu quiser manter na base, ele já está na base, e centralizar, eu clico nessa opção, ele vai centralizar. Parece um pouco confuso, mas depois a gente pega o jeito com essa ferramenta. Então vou voltar aqui para o centro, clicando nessa opção, alinhar no meio, e está tudo ok. A mistura, a gente tem a opacidade. Aqui eu vou dizer o quanto o meu texto vai ser transparente, ou totalmente transparente, mas aí não faz sentido, a gente colocou um texto ali para aparecer. Mas à medida que eu vou aumentando a porcentagem, eu vou dizendo para ele ficar menos transparente. Ou, se você preferir, diminuindo a porcentagem, eu deixo ele mais transparente. Aqui no traço, ele cria um contorno em volta do texto. Deixa eu colocar ele numa área mais clara aqui, em cima do rosto da Gabi. Não, vou diminuir um pouco para não ficar em cima. Então ele tem um contorno, já está configurado com essa cor, mas eu posso trocar a cor dele. E, inclusive, eu posso mudar a espessura, deixar mais espesso ou menos espesso. Vou deixar sem nada por enquanto. Plano de fundo é simplesmente um plano de fundo que ele coloca atrás do texto, onde eu posso escolher quadradinho dessa forma, ou eu posso deixar redondinho em volta. Mesma coisa, eu tenho configurações de cor, posso escolher uma cor aqui, interessante para deixar. Eu posso escolher a opacidade do fundo. Eu posso escolher ali se eu quero as bordas mais arredondadas ou menos arredondadas, a altura, a largura e o deslocamento. Ó. Se eu quero deixar, por exemplo, o texto mais na base ou realmente centralizado. Deslocamento X é o deslocamento horizontal. Também pode ser interessante para configurar aí o nosso texto. Dá para fazer bastante coisa com essa ferramenta também. Vou deixar sem nada e vou partir aqui para o brilho. No brilho, como o nome já diz, a gente dá um brilho no nosso texto, onde eu posso mudar a intensidade, eu posso mudar o intervalo, que na verdade é o nosso raio de atuação ali do brilho, deixar ele mais em volta, mais longe do texto, aumentando a intensidade a gente consegue ver o que acontece, ou deixar mais pertinho ali do texto. E eu posso mudar a cor, por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar um brilho mais dourado. Olha que interessante que fica. Sombra, a gente adiciona sombra no nosso texto, útil para aquela parte do seu vídeo que é muito clara, que tem muita luz, e você quer colocar um texto ali, você pode adicionar uma sombra. Da mesma forma, eu posso escolher a cor da sombra, não faz muito sentido, porque a sombra ela vai ser sempre escura. Eu posso diminuir ou aumentar a intensidade aqui da opacidade, eu posso diminuir, deixar ela bem identificada ali, bem sólida, ou deixar ela suave. Eu posso mudar a distância da sombra do texto, que no caso aqui a distância vai ser configurado também pelo ângulo. Está a menos 45 graus, então está como se a luz estivesse vindo de baixo para cima ali, numa posição da esquerda para a direita. Eu posso mudar esse ângulo e colocar da direita para a esquerda, de baixo para cima. Fica também interessante. Eu não consegui chegar aqui, eu acho que está ok. Opa! Aqui, na verdade, é para trás. Mas eu acho que sempre é um padrão a sombra vir da esquerda para a direita e um pouquinho de cima. Eu acho que sempre vai ser uma configuração estética melhor. Então, se você se assustou com essa quantidade de informação aqui, de configuração de texto, não se preocupa. Isso aqui é tão intuitivo quanto configurar um texto dentro do Word ou qualquer processador de texto que a gente tenha, onde a gente vai escolher a nossa fonte, o tamanho da fonte, a cor, se ela vai ser bold, negrito, se ela vai ser itálico,
se ela vai ter algum estilo, se ela vai ter algum traço, algum plano de fundo. Então é muito intuitivo. Eu recomendo que vocês fuçem bastante aqui para descobrir tudo que dá para fazer em relação a texto. Acabou? Não acabou. Eu vou quebrar essa aula em duas, porque senão vai ficar muito extensa. Porque essa parte aqui foi a mais extensa realmente. E na próxima aula a gente vai ver o restante aqui que dá para fazer de texto, como animação, rastreamento, ver aqui os balões, os efeitos e as pré-definições e modelos que a gente tem aqui desse lado.